agente de expedição ao Everest, enfrenta eventos devastadores e acaba dividida. Alguns alpinistas não voltarão, outros sobreviverão por pouco e desejarão não ter sobrevivido. Este é o colapso fatal do desastre de 1996 no Everest. A expedição da Adventure Consultants ao Everest tinha o líder Rob Hall e os guias profissionais Mike Groom e Andy Harris. Não importa a experiência do alpinista, este é o Everest, onde há infinitas formas de morrer: avalanches, quedas, inchaço cerebral, hipotermia, congelamento, até mesmo um engarrafamento na zona da morte. Um erro, uma corda arrebentada e acabou. A equipe tinha 8 clientes de diferentes áreas: um jornalista, um patologista, um executivo da FedEx e Doug Hansen, carteiro de Washington. Doug havia chegado dolorosamente perto do cume no ano anterior, sendo forçado a voltar apenas 90 metros do topo. Após gastar $65 mil, é difícil desistir e abandonar o sonho quando estava tão próximo. Rob Hall, que o guiara antes, levou-o para o lado pessoal e ligou várias vezes para Doug, incentivando-o a tentar de novo. Desta vez, ele prometeu eles conseguiriam. Após semanas de preparação e adaptação à altitude, surgiu uma única e valiosa janela, de bom tempo, em 10 de maio. A equipe faria sua investida ao cume. Este ano, Rob tinha ainda mais pressão para cumprir. Na equipe estava John Krakauer, alpinista experiente e jornalista da revista Outside. Se tudo corresse bem, seria a promoção perfeita para a empresa de expedições do Rob. Ele conferiu e reconferiu cada detalhe, mas nada poderia prepará-lo para o caos que estava por vir. Na quinta-feira, 9 de maio, a equipe chegou ao acampamento 4 início da Zona da Morte. O plano era apertado. Ao chegar ao acampamento, 4 a 26 mil pés teriam 36 horas para ir ao cume e voltar, usando o oxigênio deixado pelos Sherpas em pontos estratégicos. Há mais de 200 corpos no topo do Everest porque parece estar perto, e os alpinistas sofrem da febre do cume. Eles se esforçam para alcançar o topo, mas percebem que a descida é traiçoeira, restando pouca energia e capacidade mental. Yesukunamba era baixa. Ela mal pesava 40 quilos e parecia que um vento poderia jogá-la da montanha. Mesmo pequena, ela tinha grande determinação. Nos últimos 16 anos, ela vinha trabalhando para alcançar um feito incrível: escalar os 7 cumes, o pico de montanha mais alto de cada continente. Incrivelmente, ela já havia conquistado os outros 6, e agora, em apenas alguns dias, ela estaria enfrentando o Everest para completar esse feito raro. Como executiva da FedEx Japão, ela sabia como lidar com um ambiente de alta pressão. Yasuko sabia dos riscos, mas não imaginava enfrentar um terror maior do que já vira nos outros 6 continentes. O grupo estava no acampamento base, se aclimatando à altitude há um mês. A doutora Caroline Mackenzie monitorava a saúde da equipe ao longo das semanas. Ela era especialista em medicina de altitude, uma especialidade rara e crucial em um ambiente como este, onde a margem para erro é mínima. Beck Weathers conhecia a morte. Como patologista, ele passava seu tempo investigando a morte e estava bem ciente do preço que essa escalada cobraria de seu corpo. Beck era engraçado e ousado, sempre soltando piadas rápidas que aliviavam o clima. Ele se acomodou na barraca no acampamento 4 para descansar antes da subida ao cume à meia-noite. As 8 horas iniciais de escalada foram difíceis, como esperado. Estava abaixo de zero o tempo todo e com ventos e neve facilmente fazia 100 graus abaixo de zero perto do cume. Todos estavam avançando de forma constante, em ritmos diferentes, mas seguindo em direção à parte mais desafiadora da escalada que estava por vir. Todos, exceto o Beck Weathers. Ele estava escalando às cegas. A pressão, a 8.200 metros, fez a cirurgia a laser que ele fez no ano anterior embaçar totalmente sua visão. Cruzar a saliência de 60 centímetros montanha acima seria impossível sem enxergar. Sem querer desistir do seu sonho, Beck prometeu a Rob que, se o sol nascente não melhorasse sua visão, ele esperaria ali até que ele voltasse e então poderiam descer juntos. Às 7h30,
ele sentou sozinho na sacada, só esperando. Os homens não faziam ideia de que nunca mais se veriam. Foram exaustivas. 14 horas de escalada paratou a maior parte da equipe, antes de finalmente chegarem ao topo. Perdemos horas esperando fixar as cordas e devido ao congestionamento de alpinistas na parede de 12 metros da escarpa Hillary. Rob, Andy e Mike chegaram ao topo, junto com João e Yasuko, por volta das 14 horas. A alegria de Yasuko foi breve, pois Rob sentia derrota ao saber que 5 membros da equipe não chegariam ao topo hoje. No Everest, a regra é que quem não chega ao topo até as 14h deve retornar ao acampamento. É essencial fazer a maior parte da descida enquanto ainda há calor do sol e oxigênio no cilindro. A equipe começou a descer, mas Rob ficou no topo, esperando Doug Hansen aparecer. Ele avisou o acampamento base por rádio sobre o status de todos. Às 4h15, Doug Hansen chegou ao topo com a ajuda de Rob, muito atrasados em relação ao cronograma. O oxigênio dele acabou e as garrafas extras estavam 90 metros abaixo no cume sul. Rob sabia do desafio à frente e ambos sentiam frio. O frio vinha claramente dos ventos congelantes, mas também da falta de oxigênio. A temperatura corporal interna é mantida pelo calor gerado na respiração celular. Quando o oxigênio é usado pelas células para produzir energia, uma pequena quantidade de calor é gerada. A produção constante de calor mantém a temperatura corporal, mas, com metade do oxigênio, a temperatura central cai rapidamente. Obter oxigênio no cume sul seria crucial para aquecê-los, vai possibilitar a descida da montanha. Doug lutava a cada passo, caía e se levantava. Rob sabia que se Doug não andasse, não seria salvo. Carregar alguém para baixo do Everest é quase impossível. Ou você desce por conta própria, ou não desce de jeito nenhum. Rob estava prestes a enfrentar a decisão impossível de ajudar outra pessoa ou salvar a si mesmo. Eram 5 da tarde quando Mike e Yasuko encontraram Beck sentado na sacada. Ele estava coberto de neve e cego, sentado no mesmo lugar por 9 horas. Mike amarrou uma corda nele e o guiou para baixo, mas uma tempestade se formava rapidamente. Os ventos chegaram a 160 km por hora, à força de um furacão. A visibilidade desapareceu. As temperaturas caíram para níveis mortais. O grupo aumentou para 7 pessoas à medida que mais alpinistas presos se juntaram. Essas 7 pessoas enfrentariam uma luta inimaginável pelas próximas 12 horas. Uma parede de neve e vento subiu a montanha, engolindo os alpinistas em minutos. Eles caminharam na tempestade por 4 horas. Agora eles estavam irremediavelmente perdidos, cegos pela neve, castigados pelo vento e caminhando com os pés dormentes a poucos passos de uma queda de 2.100 metros. Finalmente, sem conseguir confiar no terreno, Mike pediu para pararem. Eles se juntaram e esperaram. Metade deles estava quase morrendo, sem oxigênio e expostos à zona da morte por quase 24 horas. Eram 10 da noite. Eles já enfrentavam a tempestade há mais de 4 horas geladas. Quanto tempo mais isso duraria? A quase 29 mil pés de altitude, Rob Hall sofria na tempestade. Ele já havia enfrentado muitas provações nesta montanha nas últimas 6 temporadas, mas nada como isso. Ele estava preso no alto da zona da morte, com um cliente que não conseguia se mover e eles estavam sem oxigênio. Rob e Doug estavam a 4 horas acima do degrau Hillary, enfrentando ventos tempestuosos. O vento era tão forte que podia lançar alguém da borda da montanha, caindo 1.200 metros pela saliência estreita. A respiração deles acelerou enquanto tentavam encher os pulmões com o ar frio e rarefeito. A cada minuto, eles ficavam mais fracos e desorientados. É difícil dizer ao certo o que ocorreu nas horas seguintes. Rob não soube explicar o que houve com Doug, mas seu machado estava no parapeito, perto do degrau de Hillary. Andy Harris alcançou Rob e seguiram juntos até o oxigênio, no South Summit. Andy já estava mal quando encontrou Rob. Horas antes, outros alpinistas diziam que ele estava mostrando sinais de desorientação e exaustão. Mesmo com a saúde frágil,
decidiu tentar subir a montanha novamente para ajudar o Rob. Os dois homens acharam uma reentrância no cume sul para se abrigar da tempestade. Infelizmente, devido à desidratação e hipóxia, o estado mental de Andy o levou a tirar a jaqueta e o oxigênio. Ele teve alucinações e se afastou de Rob. A jaqueta, o machado e o oxigênio dele foram encontrados com Rob mais tarde, mas o corpo de Andy nunca foi recuperado. Como muitos naquela altitude, ele simplesmente sumiu da montanha. A tempestade diminuiu após a meia-noite, permitindo que Mike Groom localizasse o grupo pelas estrelas. Eles voltaram ao acampamento, com quem podia andar, e prometeram enviar ajuda aos demais. Era sábado e eles estavam na montanha há mais de 24 horas. Ao chegarem ao acampamento, exaustos, desabaram nas barracas. Um dos guias de outra equipe recebeu instruções de onde encontrar a outra metade do grupo. Ele saiu na noite escura às 2h e encontrou um monte de macacões de escalada cobertos de neve. Demorou alguns minutos para identificar quem podia ser ajudado e quem não tinha chance de sobreviver. Nas horas seguintes, o guia fez várias viagens para levar 3 escaladores ao acampamento. Havia outros 2 à beira da morte, incapazes de andar e com pulso fraco. Se não pudessem andar ou ajudar, não seria possível salvá-los nessa altitude. Beck e Yesuko haviam sido deixados para morrer, a apenas 300 metros do acampamento 4. Quando o sol estava nascendo, alguns membros da equipe de Rob estavam elaborando um plano para ir buscar Beck e Yesuko. Alguns Sherpas da equipe de Rob e o cliente Stuart Hutchinson, médico, foram ao local indicado onde eles estariam. Quando ele chegou lá, ficou atônito. Um gelo de quase 8 centímetros cobria o rosto de Yesuko e suas mãos estavam congeladas. Ele quebrou o gelo e olhou em seus olhos. As pupilas dela estavam dilatadas e o pulso fraco. Não haveria como salvar Yesuko. Eles olharam para Beck e viram que ele não estava melhor. Seu rosto estava congelado no chão e coberto de neve. Ele também tinha uma mão exposta e congelada. Os sinais de vida eram mínimos, mas ele não podia ajudá-los inconscientes e estava tão perto da morte quanto o médico já vira. O grupo retornou ao acampamento para tentar entender o que acontecia com Rob, Doug e Andy na montanha. Às 4h45, Rob avisou pelo rádio ao acampamento base que estava no cume sul. Ao perguntarem sobre Doug e Andy, ele apenas disse que eles se foram. A tempestade havia diminuído, mas ele não conseguia andar. Os cilindros de oxigênio eram inúteis, pois sua máscara congelada impedia a passagem de ar. A equipe do acampamento base insistiu para que ele se movesse, pois já estava há quase 24 horas na zona da morte e ainda muito alto na montanha. Colocaram uma ligação da esposa dele para incentivá-lo a resistir e começar a descer. Um resgate nessa altitude era algo inédito, e Rob sabia disso. Ele aguardava o sol nascer para aquecer e descongelar sua máscara, permitindo que se movesse. Mesmo com o desespero, seu principal Sherpa, Ang Dorji, deixou o acampamento 4 para tentar resgatar o líder. Mesmo após descer de um dia no cume, ele tentava retornar. A tempestade estava forte de novo. Então, após 8 horas difíceis de escalada e luta, Ang precisou voltar para se salvar. Nem mesmo os Sherpas conseguiram conquistar a montanha 2 vezes seguidas, enfrentando tempestade. No acampamento, o clima era sombrio. Agora estava claro que Andy e Doug haviam partido. Beck e Yesuko estavam mortos a 300 metros do acampamento, e Rob preso em algum lugar no alto. Mike não queria levar os 5 clientes aos acampamentos inferiores sem o Rob. Eram 4h30 da tarde de sábado, quando uma figura cambaleou em direção às barracas no acampamento 4. Seus movimentos lembravam um filme ruim de zumbi, com um braço grotescamente congelado para cima. Os homens ficaram chocados ao ver Beck Weathers vivo. Beck recuperou a consciência horas antes, sem saber onde estava. Ele se sentia aquecido e confortável, mas logo percebeu que estava congelado no chão, com as mãos incapazes de ajudá-lo a levantar. Elas estavam completamente congeladas e batiam nas pedras do chão. O congelamento começou devagar.
Primeiro, os dedos das mãos e pés adormeceram, como se estivessem em água gelada. Depois veio a queimação, um fogo profundo e dolorido, que pulsava sob a pele enquanto seu corpo lutava para se manter aquecido. Mas logo, a dor desapareceu, não porque estivesse melhor, mas porque os nervos começaram a morrer. É realmente inacreditável de onde Beck tirou forças para não só se levantar com as mãos e pés congelados, mas também para seguir em frente na neve. Cada movimento era dolorosamente lento. Ele se arrastou e caiu várias vezes, e a cada vez, de alguma forma, encontrou forças para se levantar novamente. Ele demorou horas para percorrer os 300 metros até o acampamento. Ele ficou exposto no topo do Everest por mais de 40 horas sem oxigênio suplementar na maior parte desse tempo. Achava-se que era medicamente impossível sobreviver, mas lá estava ele. Às 18h, eles tiveram que dizer a Rob que ninguém viria. Eles sabiam que, se Rob pudesse descer do South Summit, já teria feito isso há horas. Ele disse que suas mãos estavam completamente congeladas, então ele nunca conseguiria atravessar as cordas fixas sem ter como segurar. Eles colocaram Jan na linha para mais uma ligação devastadora entre uma grávida e seu marido morrendo. Rob tentou ser otimista, mas a verdade era evidente para todos. Rob avisou que passaria mais uma noite no South Summit e que o resgate seria tentado amanhã após o descanso de todos. Rob já tinha superado todas as expectativas para um alpinista exposto a essa tempestade. Ele estava há 48 horas acima de 8.500 metros na montanha, e o corpo humano tem limites. O acampamento base tentou várias vezes contatar Rob nos 2 dias seguintes, mas não obteve resposta. Na segunda-feira, uma equipe que tentava chegar ao cume encontrou o equipamento de Andy sob uma rocha no cume sul e, ao lado, o corpo de Rob Hall. Beck Weathers passou por um dia excruciante no acampamento 4, deram-lhe um pouco de chá e o colocaram em uma barraca para descansar. Todos acreditavam que ele morreria antes do amanhecer, e os Sherpas eram muito supersticiosos sobre a morte. A tempestade de sábado à noite foi pior que a do dia anterior. Os ventos destruíram as barracas do acampamento e rugiram ensurdecedoramente a noite toda. Para Beck, foi quase uma segunda sentença de morte. A barraca caiu sobre ele e o nylon pressionou seu rosto, impedindo-o de respirar. Ele sufocava e estava desidratado, sozinho na barraca. As mãos dele estavam congeladas no ar, incapazes de agarrar ou ajudar. Ele gritou o mais alto que pôde durante horas ao longo da noite. Ele não tinha visto nem ouvido outra pessoa por 12 horas desde que voltou ao acampamento. Só quando os últimos membros da equipe de Rob Hall estavam arrumando suas coisas e descendo a montanha que John Krakauer, ao olhar para dentro de uma barraca aberta enquanto saía, viu Beck Weathers em condições horríveis, mas ainda vivo. Beck gritou para ele: "Jesus Cristo, o que um cara precisa fazer para conseguir ajuda por aqui?" Sempre com piadas, até nos piores momentos, Beck usava o humor. João ficou atônito. Esse homem tinha sobrevivido a uma provação inacreditável e ainda estava de pé. Eles ajudaram Beck a se vestir para descer até o acampamento 2. Milagrosamente, ele moveu uma perna e depois a outra, mesmo sem sentir os pés. Os demais alpinistas estavam exaustos, quase cegos, e passaram quase 3 dias acima de 8.000 metros. O grupo estava cansado indo ao acampamento, mas havia médicos, comida, oxigênio e barracas. Beck recebeu cuidados médicos especializados no processo excruciante de descongelar lentamente as mãos, tentando salvar o máximo possível de tecido e osso. Não havia nenhuma possibilidade de Beck atravessar a cascata de gelo de Khumbu. Isso exigiria absolutamente o uso das mãos dele. As delas estavam mortas. Eles fizeram o resgate de helicóptero mais alto já realizado para tirar Beck da montanha. Num resultado milagroso, Beck sobreviveu à exposição fatal. Ele perdeu as mãos, o nariz e parte dos pés. A sobrevivência e recuperação de Beck transformaram sua personalidade e possivelmente salvaram seu casamento e relação com os filhos. Não importa o quão experiente
e bem planejada, seja uma expedição ao Everest, o risco de morte está sempre presente. Às vezes, alguém escapa da armadilha mortal. Esse é o Everest,